5 ministros do STF já votaram a favor de que ensino religioso confessional possa ser usado em colégios públicos, tá? Inclusive com professores que venham a ser das instituições religiosas. Daí isso me fez me lembrar de uma pergunta muito boa. Mas afinal, o que é Estado laico? Alô, edição! E, né, só pra lembrar que não tem edição hoje porque a Ana não tá aqui, né? Que ela está se divertindo em Bento Gonçalves. Então coloca umas imagens da Ana se divertindo aqui. Aqui uma imagem do Estado. E aqui assim no laico, tá? E aí, gurizada, beleza? Então antes de mais nada, se inscreve no canal, curte, compartilha, divide com os amiguinhos, que isso dá uma ajuda tremenda e é o que nos movimenta para salvar o mundo aí fazendo vídeo. Essa discussão do STF remete a várias coisas. O Brasil ainda é o maior país católico do mundo, de acordo com o IBGE, algo em torno de 125 milhões de pessoas. À medida que os evangélicos vêm crescendo também, que estão aproximadamente em 45 milhões de pessoas. Então a gente pode dizer sim, com certeza, né, que o Brasil é um país cristão e religioso. Fora o bandista, espírita e outras religiões, tá? Então é um país religioso, a gente vê isso nos feriados, por exemplo. E a gente pode falar também que a gente tem uma moral cristã bem presente no Brasil. A gente consegue ver isso em inúmeros posicionamentos políticos, assim, que várias vezes são julgados pautados na moral cristã, não necessariamente na lei, enfim. Então, apesar de ser uma maioria absurdamente religiosa, ao mesmo tempo o Brasil ele é um país laico ou secular, ou seja, ele não pode favorecer nenhum tipo de religião especificamente, ao mesmo tempo que ele tem que garantir que todas as religiões coexistam. E inclusive as não religiões, né? Temos algo, de acordo com o IBGE, de 15 milhões de pessoas que não se classificam em religiões. Ali não está especificamente ateu, só pode não ter religião porque não se importa, não necessariamente faz dela ateu, mas 15 milhões de pessoas não seguem nenhum tipo de religião. Então não sei se a ideia de Estado laico combina mais com a palavra neutro. Eu acho que ele combina mais com a palavra... Qual é a palavra mesmo? Eu acho que ele combina muito mais com a palavra imparcial. Ele não pode tomar parte em cima de alguma coisa e a separação entre Estado e religião é uma coisa mais clara. Onde surgiu o Estado laico? O Estado laico vai surgir na Revolução Francesa. Contexto: domínio político, econômico, social da Igreja Católica. A Igreja Católica com inúmeras terras, controlando a política. Enfim, ela estava bem presente na vida das pessoas. Não havia ainda uma separação clara entre Estado e religião. E isso é uma coisa bem presente no pensamento do Nicolau Maquiavel, tá? Se alguém quiser, tem até um vídeo que a gente fala um pouco sobre Maquiavel, eu vou deixar linkado em algum lugar aqui. Então automaticamente tá errado Estado e religião andarem juntos. A gente tem alguns países onde o Estado é confessional, ou seja, o Estado ele admite uma religião, mas não necessariamente isso dá a pauta política desses países. A Inglaterra, com os anglicanos lá, que inclusive eles têm direito, agora não me lembro qual é a Câmara, mas eles têm direito a alguns cargos políticos também, os representantes da Igreja Anglicana. A gente tem a Igreja Luterana, que é a religião oficial da Dinamarca. Dois exemplos de países que deram certo e que a religião ela faz parte da própria constituição do país, enfim. Isso é um pouco diferente da teocracia, onde a religião, seus dogmas, né, os seus livros sagrados, eles acabam interferindo diretamente na política e na vida cotidiana das pessoas. Exemplos de teocracia pelo mundo: a Arábia Saudita, né, se não for do Islã, ou enfim, qualquer coisa que atente contra o Islã é passível de pena de morte. O Irã também, que é islâmico. E a gente também tem um outro exemplo de um país, um Estado-nação teocrático muito curioso, que é o Vaticano. O representante, né, o Papa, o Vaticano, ele seria um exemplo de um Estado teocrático. Também tem Estado ateu, né, que está muito ligado àqueles países que foram socialistas, então União Soviética, Cuba, né, China, Coreia do Norte. Apesar de quando a União Soviética virou a Rússia, ela muda isso, ela é um país laico. A China permite hoje algumas religiões. A Coreia do Norte diz que permite religiões, né? Tem até naquele documentário de propaganda game, a galera na Igreja Católica, mas parecia um Projac religioso aquilo lá. Então a discussão é outra. Como alguns países que carregam a religião em si, né, no caso da Inglaterra, Dinamarca, acabam respeitando muito mais os processos democráticos que no Brasil. Por que isso acontece? E a resposta, amiguinho, está justamente nisso, ó. Uma coisa chamada democracia. É ela que, em tese, vai permitir que os países, os dogmas religiosos, não necessariamente virem leis. É o fortalecimento da democracia que vai cada vez mais deixar claro essa separação de Estado e religião. E daí a gente tem o lance dos evangélicos. E daí eu vou contar uma história pra vocês. E daí abre um parênteses bem grandão, por favor. A galera da esquerda reclamando: esses evangélicos, meu Deus, meu Deus.
Não que a direita não reclame, tá? Mas eu vejo geralmente as discussões com os evangélicos partem muito mais da esquerda, assim. Estou observando. E até certo ponto todas as críticas são válidas, né? Porque tu começa a ver os evangélicos assumirem vários cargos políticos diferentes da Igreja Católica. Acho que no Brasil não tem nenhum registro de um padre, oficialmente padre, que virou governador ou que virou prefeito. Então, se tu sabe de algum registro sobre isso, escreve aqui, por favor. Até certo ponto, a Igreja Católica no Ocidente, ela respeita muito essa ideia de Estado e religião como algo separado. Mas uma coisa que é culpa do PT, e essa sim pode botar na conta do PT, é o seguinte, ó. Quando o Lula foi eleito, lá em 2002, ele tinha como vice um cara chamado José de Alencar, se não me engano ele era do PMDB. E o José de Alencar foi passando os anos, em 2005 o José de Alencar virou do PRB, que hoje é o principal partido que congrega evangélicos no Brasil, e ele cresceu muito no governo do PT, porque o PT foi dando espaços, cargos, ministérios, coisas do gênero, do Ministério da Pesca, você lembra do Ministério da Pesca? Foi dando vários cargos e ministérios para todo mundo ali, e o partido foi crescendo muito. Foi o PT também que ajudou nesse processo todo aí a formação, a consolidação e ajudar a bombar a TV Record também, né? Então tu vê que o PT naquela lógica dele de governar, não, deixa aí, todo mundo é amigo, não sei o que, ele acabou fazendo todo mundo bombar e crescer sem se preocupar com o que aconteceria depois, então, né, PT? Toma essa. Fechando parênteses, bem gigante. Então, para fechar o vídeo, gurizada, a única garantia de tu ter realmente um Estado laico, um Estado que respeite tudo, é o fortalecimento da democracia, o fortalecimento das instituições, porque não é crime o cara ser católico, evangélico, bandista e fazer parte do Estado e trabalhar para o Estado. Isso não é o crime. O crime é quando esse cara ele coloca a exclusividade da religião dele através do Estado. Então é isso que vai quebrar a laicidade do Estado. E às vezes um projeto de lei que nem esse ajuda a quebrar essa laicidade do Estado. Ai, como a gente vai fazer pra ter um Estado laico? Eu não sei, se eu soubesse eu estaria ganhando dinheiro com isso, mas eu acho que perpassa tranquilamente para essa ideia de fortalecimento de democracia. Principalmente a ideia de exclusivismo na coisa. Não pode ser exclusivo do Estado uma determinada religião, que é o que a gente vem vendo no Brasil de uns tempos pra cá, tá? Então, por exemplo, é comum, né, até na Câmara de Deputados os caras rezarem e tal, orarem, fazer esse tipo de coisa. E eu fico imaginando se fosse uma galera de Umbanda que fosse fazer a mesma coisa, uma galera espírita e tal. A discussão lá passa, ou se permite tudo e todas tenham o mesmo tratamento igual ou não. E no Brasil a gente vê que esse tratamento é um pouco desigual, ok? Confesso que foi meio estranho gravar esse vídeo aqui sozinho, né? Então, só por isso, senta ali o dedão no like, curte, compartilha com os amiguinhos e vamos fazer esse canal que menos cresce no Brasil continuar crescendo, tá? Era isso, então um beijo no cérebro de todo mundo e tchau!